Oi pessoal, tô aqui com a Miriam, mãe do Vitor, e ela vai contar pra vocês sobre a experiência dela como mãe de uma criança que ficou muitos anos na terapia de integração sensorial e está há 18 meses com tratamento pelo método POLI, trazendo sobre como o método consegue ajudar ainda mais na reabilitação das crianças com autismo, nível 3 de suporte. Miriam, conta pra gente da tua experiência e da tua história. Então, o Vitor hoje ele está com 12 anos, né? Nós descobrimos o autismo dele quando ele tinha 2 anos. Então, a partir de 2 anos e 4, 5 meses, nós já iniciamos as terapias. As primeiras terapias que nós iniciamos foram fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Foram essas 3. E o Vitor permanece fazendo terapias desde então. E ele ficou praticamente 10 anos fazendo terapia ocupacional. E nós temos muitas questões, mas uma das questões que mais estava nos preocupando, chamando a atenção, era a questão do banheiro, né? Que ele, todo esse tempo, todos esses anos, a gente batia muito sobre isso, que o Vitor está crescendo e ele precisaria pedir para ir no banheiro, porque ele ainda tinha muitos escapes, e a gente veio com essa necessidade de anos solicitando e a gente não conseguia ver muitos avanços dele, né? Então, nós fazíamos terapia ocupacional de integração sensorial. E daí foi indicado pra gente o método POLI, então nós iniciamos aqui na clínica, né? Com o passar, né, o Vitor tá há 18 meses, né, fazendo a integração, mas logo nos primeiros meses ali que nós estávamos, nós já conseguimos ver uma melhoria no desenvolvimento dele nessas questões. Então, o Vitor, ele começou mais a pedir, a dizer que estava, às vezes, não com palavras, né, por mais que ele se comunique verbalmente, mas, assim, a intenção de ir ao banheiro, né, muitas vezes indo sozinho, ou até falando sozinho, e daí a gente tentando trazer ele para levar para o banheiro. E então, isso foi, pra gente, como pais de uma criança que já está entrando na pré-adolescência, está sendo, né, o Vitor hoje já está numa questão mais evoluída, a gente vê cada vez mais ele se desenvolvendo nessa parte, e isso pra gente é um grande alívio, né? Principalmente você pensa numa criança que frequenta uma escola regular e que existe essa necessidade que ele faça isso, né? Porque a gente sempre fala, porque ele tenha uma autonomia, mas também que ele tenha, não sinta vergonha se acontece alguma coisa desse tipo, né? Então a gente está sempre tentando não blindar ele, mas que ele tenha autonomia, e isso pra gente é muito importante. Então, isso trouxe pra gente, como família, né, pais, avós, todo mundo que tá em volta do Vitor, assim, um grande alívio, porque a gente está vendo a evolução dele, a gente viu, hoje o Vitor está mais independente, né, a gente tem coisas que ainda precisam melhorar e outras coisas que a gente está tratando, né, porque a vida todo dia traz uma novidade pra gente, né, ele tá crescendo, outras demandas estão vindo também. Mas a gente viu, assim, teve essa experiência, e pra nós, assim, foi, como pais, maravilhoso ver a evolução dele num período curto de tempo em comparação a tudo que a gente ficou anos trabalhando, que ele teve quando ele veio fazer o método POLI aqui com vocês. Então, assim, ele, para nós, foi uma mudança incrível. E eu até comento com a terapeuta, que às vezes ela me traz algumas coisas dele, que não é só isso, né? A gente tem essa demanda, mas às vezes ela vem com ele falando coisas pra ela no final da terapia, comentando coisas pra ela, que eu falo, poxa vida, em casa ele não fala, mas com ela ele se abre, fala coisas, eu falo, gente, é tudo verdade isso, aconteceu isso, e ele... Eu sempre falo, ele sai daqui sempre com uma história, ela sempre consegue arrancar coisas dele. Então a gente vê como como existe uma diferença, porque a gente não conseguia ver isso no Vitor, sabe? Então, às vezes eu brinco, poxa vida, acho que eu queria estar todo dia aqui pro Vitor despertar também a fala dele, porque a gente começa a ver as outras coisas que acontecem. A gente vem, às vezes, com um objetivo, né? O objetivo principal é esse, mas você consegue ver tudo o que vai, aos poucos, trazendo as outras coisas que vão mudando, né? A gente consegue observar isso. Perfeito. Então, ele fazia terapia ocupacional, de integração sensorial e também ABA. Sim. E daí agora ele está na terapia ocupacional do método POLI. Exato. E está alcançando coisas que vocês sempre sonharam. Sim, muito, muito, muito. A gente está muito feliz, né? Muito feliz com essas coisas positivas que a gente tá vendo com ele. Que maravilha. É por isso que o método existe. E é por isso que a gente está aqui. Verdade. Que bênção. Obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo, gente.